Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, entrar na sua casa, pela nossa Rádio Boa Nova. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje, uma lição simples, o lado direito. Nós vamos ver que lição maravilhosa que o nosso querido Chico nos traz, falando um pouquinho de Jesus, citando uma questão bíblica, e depois ele faz um arremate das coisas da natureza, que nos encanta. Eu, quando li essa mensagem, e às vezes falo sobre essa mensagem no centro, eu me emociono muito porque nós percebemos o lado direito, o lado esquerdo, até uma coisa simples. Por exemplo, eu sou canhoto e com a outra mão praticamente não consigo fazer nada. E tem muitas pessoas que escrevem com a direita e com a esquerda não conseguem fazer nada. Às vezes a gente não percebe que pode-se tirar uma grande lição nesse momento. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar um programa que tem a finalidade de estudar a vida deste grande homem que foi Francisco Cândido Xavier. E aproveito o nosso programa, aproveito a nossa audiência para convidar os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova a acompanhar o nosso novo estudo. Todas as quintas-feiras e aos sábados, nós temos um vídeo inédito entrando no ar pelo canal do YouTube, um estudo consagrado ao livro Missionários da Luz. Então, as pessoas que tiverem interesse em estudar conosco, é a partir das 19 horas, às quintas e aos sábados. E o canal, a pessoa pode procurar TV A Caminho da Luz ou youtube.com/TV A Caminho da Luz. Quem não é inscrito, se inscreva e habilite as notificações para que possa receber as nossas novidades. Interessante, né, André? Nós estamos tão pobres na internet de coisas boas. Nós percebemos tanta porcariada que se publica, tanta violência, tanta briga, tanta discussão, tanta discórdia, tanto ódio. E nós que somos propagadores do bem, temos que começar a reproduzir isso para o outro. Eu tenho um hábito sempre de dizer no culto do Evangelho, que o André, no final do programa, vai convidar você para participar na minha casa, nesse culto que a gente faz todo o domingo às 6 horas da tarde, pela internet, ao vivo. Eu sempre digo para as pessoas, se está sendo bom para você, compartilhe. Uma vez nós tivemos um depoimento, André, muito interessante, de uma moça que ela disse que compartilhou com muito receio, porque no seu grupo de amizade tem muitas pessoas que não são espíritas. E ela contou uma narrativa de uma amiga que estava passando por problemas muito sérios no campo familiar, de relacionamento. E quando ela então viu que a amiga compartilhou, ela falou, o que deve ser isso? E ela começou a escutar, começou a assistir, e ela realmente percebeu que tudo que nós estávamos falando naquele dia era exatamente o seu problema. E ela então se emocionou muito, e quando terminou, ela mandou uma mensagem para a amiga, agradecendo profundamente de ter enviado a ela aquela mensagem naquele momento que lhe serviu de bálsamo. Então, o André vai falar de novo do YouTube. Guarde bem o nosso YouTube para que você possa compartilhar. Vale a pena levar para as pessoas uma palavra de conforto, de amor, de bondade, para que as pessoas possam sintonizar no caminho do bem. Qual é mesmo a nossa página, André? A página da TV A Caminho da Luz, a TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ela tem o seu site, tvacaminhodaluz.com.br, mas nós temos uma grade de programação pelo YouTube.
youtube.com/TV A Caminho da Luz. Por exemplo, às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um programa ao vivo que é o estudo do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó. Às quartas-feiras, às 19h30, temos a transmissão ao vivo da nossa sessão pública. Às quintas e aos sábados, o estudo do livro Missionários da Luz a partir das 19 horas. E nós temos também, aos domingos, às 18 horas, o Evangelho no Lar, que também estamos fazendo pela minha fanpage, pelo meu Instagram e agora começamos a fazer pelo YouTube também. Então são 3 caminhos que você pode nos acompanhar. Todas as coisas têm o seu lado direito e esquerdo. Como temos nossas mãos direita e esquerda, tudo quanto fazemos com a direita sai mais ou menos certo. Com a esquerda sai mais ou menos errado. Essa história é interessante, mas que não se aplica ao canhoto, porque o canhoto, se ele for fazer com a direita, ele não dá conta. Então, isso serve para nós os destros, não é? Que com a direita conseguimos fazer muita coisa. Eu admiro a minha avó, por exemplo, que consegue escrever com as 2 mãos. Então é interessante a narrativa. É interessante, André. Você citou da sua avó, que é a minha mãe. Ela consegue fazer com a direita e com a esquerda, porque naquela época havia uma pressão muito forte para que todos fossem destro. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu tinha entrado na escola, André, uma professora quebrou uma régua, daquelas réguas grandes, na minha cabeça, porque eu era canhoto e ela não admitia. Eu me lembro que um outro castigo que eu tive na escola foi ficar atrás da porta ajoelhado num monte de milho. Era muito sofrimento, porque era quase que uma coisa assim de uma imperfeição. Eu, quando comecei a namorar com a sua mãe, André, houve um fato muito interessante. Um dia, a sua avó materna me viu escrevendo e ela diz para os seus filhos: o Sérgio tem um defeito. Qual é o defeito, mãe? Ele escreve com a esquerda. Então, naquela época, escrever com a esquerda, ser canhoto, era considerado um defeito. Exato. Hoje não. Hoje nós já compreendemos que é uma naturalidade, uma necessidade, e que se é canhoto ou destro, a diferença é pouca. E essa história ela faz uma referência a uma passagem bíblica de Jesus, que uma mão não saiba o que faz a outra, no sentido de que a ajuda, o benefício, o tratamento, quando eu faço um bem, eu não tenho que ficar propagando, eu não tenho que ficar exaltando, porque eu posso permitir que a minha vaidade ela se engrandeça. Não é que é para fazermos o bem e guardarmos apenas para nós. Não, Jesus disse, se nós tivermos o destaque, vamos suportar o peso com a mesma humildade que se não tivermos? Essa é uma questão para pensarmos. Veja, André, que coisa interessante também, né? Hoje a ciência comprova que o nosso cérebro tem alguns pontos invertidos. Nós percebemos o quanto isso é sério. Por exemplo, quando eu estou com a Soraya dirigindo o carro e ela está ao meu lado, a minha esposa, eu peço sempre para a pessoa dizer, se estiver acompanhando, por exemplo, o GPS, se eu tenho que entrar à esquerda ou à direita. E geralmente, a pessoa que está ao meu lado, eu digo assim, se for à esquerda, você diz assim, é do seu lado. Se for à direita, você diz, é do meu lado. Porque se a pessoa falar, entra para a esquerda, a minha esquerda é a direita. Nós fazemos uma confusão, André, muito grande sobre essa questão. É interessante tudo isso. E a ciência já está com os estudos muito avançados sobre essa questão. Veja, o Chico, André, está trazendo uma história para nós, onde a ciência sequer analisava a direita, a esquerda, o destro, o canhoto. Mas ela faz numa época em que ele queria dar uma comparação. Ele queria mostrar uma situação importante. E aqui nós vamos ver aonde ele cita uma passagem bíblica. Pedro, apóstolo, pescador de peixes e de almas, quando pescava,
no lago de Genezaré com os outros pescadores, lançava a rede pelo lado esquerdo e não apanhava nenhum peixe. Na própria escolha dos premiados, que saem vitoriosos de suas provas, o mestre os separa dos fracassados, passando o primeiro para a sua direita e os segundos para a esquerda. O lado direito é, pois, o da justiça, do bom combate, do bom caminho, da vereda certa, da vida verdadeira, da verdadeira mesmo. Assim, conversávamos com o Chico, em caminho da fazenda do M da Agricultura. Chico dá aqui o nome, para não falar o nome da pessoa, porque eles estavam indo e, logicamente, a família estava viva. Em Pedro Leopoldo, quando o médium concluiu. Antes de nós concluirmos, André, eu acho que nós temos algumas coisas importantes para comentar sobre essa colocação de que Jesus, em 2 momentos, você havia citado um momento, que ele também cita aqui, mas um outro momento, porque é comum o pescador ele soltar as redes, mas na sua mão pela qual ele tem força. Então, André, ele estava jogando do lado esquerdo e não pegava nenhum peixe. Foi quando Jesus, então, para ele jogar do lado direito. Foi quando a rede veio repleta de peixes. Então, isso demonstra claramente, logicamente, uma simbologia. Não é isso mesmo? É curioso porque, às vezes, nós lemos os textos bíblicos e não observamos pequeninas situações. Essa história, por exemplo, nos ensina que, biblicamente falando, para Jesus, o lado direito e o esquerdo não era como para nós, eu sou destro, eu sou canhoto. Não. O lado direito é o lado do bom senso, da justiça, do amor, do bom combate, da vida verdadeira. O lado esquerdo é a vida em que eu estou vivendo de aparência, estou vivendo na ilusão, biblicamente falando. Estou vivendo o que o mundo pode me dar. Por isso que, quando Jesus faz essa referência, os que estão do meu lado direito, os que estão do meu lado esquerdo, tem uma profundidade muito maior do que simplesmente eu estar à direita ou à esquerda de Jesus. Ele também quer dizer de que time nós estamos. Do lado dos comprometidos, dos que renunciam, dos que querem o trabalho, dos que querem entrar na vida verdadeira, ou queremos ser aquele jovem rico que queria tudo fácil e quando foi convidado a pagar o preço para ter o reino dos céus, nunca mais apareceu diante de Jesus. Então essa história, ela nos ensina muita coisa, porque às vezes a gente lê o Novo Testamento, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e não entendemos a simbologia com que os ensinos de Jesus têm. O nosso problema é ler as coisas ao pé da letra. Do lado direito, do lado esquerdo. E aí não. Aí nós já vemos com Ramiro Gama, e agora nós vamos ver a conclusão. Eu fico imaginando esses passeios que o Ramiro Gama e outros amigos tiveram com o Chico. No programa passado vimos eles andando sobre a ponte. Agora é caminho de uma fazenda. Olha quanto ensinamento. Está do lado do Chico, seja no centro, seja no trabalho, seja na rua, andando de ônibus. O Chico, no programa passado, foi uma ponte. Durante 1 hora de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte, foi conversando com o sacerdote. Era ensinamentos atrás de ensinamentos. E aqui, André, nós vamos encerrar para que você possa acabar de concluir o seu pensamento, que é exatamente essa conclusão que o Chico coloca, quando ele, então, conclui. O lado direito é o lado de Deus, o lado esquerdo é o de César. O primeiro é o dos que vivem com Deus, cumprindo-lhe a lei. O segundo é os que estão apenas vivendo para o mundo e desejando o muito sem Deus. Então, olha que coisa interessante, André. Ele começa a perceber o lado direito, veja, é o lado de Deus. Ele aponta para a natureza. As árvores, as flores, os animais. O lado esquerdo é o de César, uma grande construção, aquelas construções maravilhosas. Então ele faz essa comparação. O primeiro é o dos que vivem com Deus,
na natureza, na sua beleza, cumprindo-lhe a lei. O segundo é o dos que estão apenas vivendo para o mundo e desejando o muito sem Deus. Olha que coisa interessante, André, essa última frase, desejando o muito sem Deus. É interessante que a mulher de Zebedeu, hoje nós sabemos que é a família de João, não é? A mulher de Zebedeu, a Salomé, ela quando chega com João e o seu irmão até Jesus, ela propõe que os dois filhos sentem à sua direita e à sua esquerda. E Jesus dá um ensinamento que essa história nos complementa. Jesus diz assim, não me cabe quem vai ficar à minha direita e quem vai ficar à minha esquerda, porque isso é uma vontade do Pai, mas eles estão dispostos a beber o cálice que eu hei de beber, o trabalho, a renúncia, o esforço, a dedicação. Então aí nós começamos a ver que para a simbologia cristã, e foi perdida no tempo, e que histórias como esta vêm resgatar para todos nós uma compreensão de uma coisa aparentemente simples, mas que pode nos ajudar muito. O lado direito significa a vida espiritual complementada pela vida material, porque nós também não podemos nos iludir de vivermos um mundo material apenas com sonhos espirituais. Nós temos contas, nós temos uma família para manter, nós temos uma vida para levarmos adiante. Até dentro de um centro espírita, nós precisamos de recursos. Recursos para ajudar o próximo, recursos para fazermos as coisas. A diferença para o lado esquerdo, o lado de César, é que o esquerdo, ele olha apenas e tão somente para o que o mundo material pode nos dar. E aí também há uma incongruência, porque tem muitas coisas que o mundo material não está habilitado para nos dar. É fundamental termos o equilíbrio, é salutar termos a ponderação justa de que tudo que nós temos aqui é um grande empréstimo. Às vezes eu me sinto dono de muitas coisas, eu acho que eu posso muito, mas olha, em verdade nós todos somos irmãos. Nós todos estamos nesta embarcação abençoada, tendo a dádiva do aprendizado. Então é uma história que vem ao nosso encontro, é simplesinha, mas nos ensinar coisas maravilhosas. É verdade, André. Aqui nós começamos a perceber que mesmo diante dessa comparação tão simples do nosso querido Chico, e realmente o que a gente faz com uma mão, a gente não consegue fazer com a outra, sempre tem ou o lado direito ou o lado esquerdo, sempre uma força um pouco mais forte, um pouco mais agigantada. Ele faz uma comparação de algo belíssimo, de algo que nos faz refletir. Ser destro ou ser canhoto, lógico que não vem ao caso. O André até de uma forma belíssima fez uma explanação sobre isso. Não quer dizer que os canhotos ou os destros, se é pela mão ou pela escrita, é que vão, de uma certa forma, ter algum privilégio nisso ou naquilo. Eu me lembro de uma história do nosso querido Chico, de um ator da Globo, na verdade, ele foi escritor, roteirista de novela, que é o Walter Negrão. Há uma história do Walter Negrão, que ele havia ido fazer uma visita ao Chico, não o conhecia, e o Chico então recebeu na sua casa, ele estava numa fila, e as pessoas estavam ali, quando o Chico, em determinados momentos, ele parava a conversa, entrava no seu quarto e dizia às pessoas, olha, vocês ficam aqui conversando um pouco, saboreando um café, eu preciso me recolher um pouco para o trabalho. E ele convida o Negrão para entrar na sua sala, e ele estava diante da mesa, com os papéis, com as laudas, também estava com os lápis, e ele percebe que o Chico iria psicografar na frente dele, e fica todo emocionado. Só que um fenômeno aconteceu. O Chico pegou aquele papel calhamaço de folha e dividiu em duas partes. O Chico pegou um lápis com a mão direita, pegou um lápis com a mão esquerda
E de uma maneira muito rápida, o Chico começa a escrever com as duas mãos. Eram duas histórias diferentes, dois assuntos completamente diferentes. Logicamente que no campo humano seria impossível, porque o nosso cérebro, logicamente, ele declina por um canto e as mãos acompanham o cérebro. Nesse caso, houve a interferência do mundo espiritual e ali nós começamos a perceber o quanto as mãos são importantes quando trabalhada no bem. Recentemente também eu vi uma publicação daquele pintor que tinha uma fama muito grande, diga de passagem, o Chico gostava muito dele, dizia que aos seus olhos era o maior pintor que ele conheceu de pictografia, que é o filho da Zíbia Gasparetto, Luiz Gasparetto, e ele estava no programa do Jô. O Jô, uma pessoa descrente, nunca teve fé, não acredita em nada, se identifica como ateu, e de repente ele começou a pintar com uma mão. Até aí o Jô não teve modificação nenhuma na sua forma de pensar, mas de repente ele começa a pintar dois quadros, um com a mão direita e outro com a mão esquerda, com uma perfeição, e em poucos minutos o quadro estava pintado os dois e ele fica perplexo. E ele usa uma frase muito interessante, ele diz, realmente, diante do pensamento humano, não tem como se explicar um fenômeno dessa natureza. E realmente são coisas que vêm para nos mostrar a mediunidade e o Chico soube fazer isso de uma maneira belíssima. Então a questão da mão esquerda e da mão direita não é uma questão, como ele reflete aqui, não é? Que é uma maneira logicamente simbólica de dizer que o lado direito é o lado de Deus, o lado esquerdo é o de César. Ele faz uma comparação para nos mostrar que na vida, dentro de um aspecto simbólico, tem o lado bom e o lado ruim. Não é, André Luiz? E é curioso, lógico que é o caso apenas do casual, mas nas obras que nós temos entre a parceria mediúnica de Chico Xavier com Valdo Vieira, o Chico era sempre o escritor dos capítulos pares. Sempre, o primeiro capítulo era sempre o nosso querido Valdo. As páginas, né, André? Um escrevia Exato. a página par, o outro escrevia a página ímpar, né? Ou capítulo, né? Eles fizeram das mais variadas maneiras de trabalho. Sim, e nós percebemos que essa simbologia do Evangelho na atualidade tem perdido muito o seu sentido. Hoje nós vemos os religiosos, seja de que escola religiosa foi, inclusive o Espiritismo, e nem sempre, eu confesso que já li o livro Lindos Casos de Chico Xavier, já passei por essa história, e hoje eu tive uma grande lição que vou procurar fixar em minha memória, espiritualmente, o que significa o lado direito e o lado esquerdo. A simbologia que Jesus nos traz do direito e do esquerdo, não no sentido fisiológico, seja destro ou canhoto, mas no sentido espiritual, de compreendermos qual lado nós estamos, e aí não tem como ficar em cima do muro, ou lado direito ou lado esquerdo. É interessante também, André, nós quando éramos crianças tínhamos aqueles desenhos animados, não é? E a gente via sempre isso. Então, diante daquele personagem, do lado direito ficava o anjinho e do lado esquerdo ficava o diabo. O anjinho falava para a pessoa não fazer alguma coisa errada, que ele poderia se dar mal, não era bom fazer para o outro uma maldade. E o diabinho falava, não, você tem que fazer porque é divertido, é engraçado. Então a gente vê que essa questão é uma questão simbólica, mas sempre foi usada nas narrativas bíblicas e também nas narrativas filosóficas da nossa vida no dia a dia. Gostaria de aproveitar e convidar os nossos ouvintes. Até o presente momento já escrevi 4 livros, em que doei todos os direitos autorais para a TV A Caminho da Luz. Então eu gostaria muito de pedir aos ouvintes que têm acompanhado o nosso programa, que têm gostado do modo que nós falamos, expomos um assunto,
Lá nós temos vários livros, várias opções, e todos esses livros, ao serem adquiridos, ajudam diretamente as atividades que nós temos aqui em Itapira, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A nossa loja é loja@caminhodaluz.com.br. A sua aquisição de um livro pode nos ajudar e muito. Nós vamos então encerrando o nosso programa e eu fico assim, sabe, André, me questionando como passa rápido, né? O nosso querido André Marous nos deu meia hora de programa e realmente meia hora é muito pouco para nós falarmos de assuntos tão palpitantes que envolvem a figura de Chico Xavier. Nós queríamos agradecer a todos pela grande audiência, pelo carinho que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido por onde a gente passa, as pessoas então falando do programa, seja o ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, seja o programa Jesus e o Espiritismo, apresentado pelo nosso querido André também, pela TV Mundo Maior, e seja esse pela Rádio Boa Nova, que é Chico Xavier, um homem chamado amor. O programa é esse, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Eu queria dar um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.